Só vitória, amada igreja. Aleluia, glória a Deus. Estamos mais uma vez aqui para nós estarmos aqui trazendo mais uma vez o ensino da palavra de Deus na lição de Escola Bíblica Dominical deste domingo. Nós estaremos falando sobre a lição número 3, de 19 de abril de 2020, que tem como título Eleição e Predestinação. Hoje, os irmãos podem notar que eu estou sentado porque a minha principal acompanhante, digamos, do YouTube, ela sugeriu que sentado fica um negócio mais cômodo. Não sei se eu vou me adaptar muito não, mas isso aqui para fazer teste para ver o que fica de melhor e ao longo do tempo, e Deus vai certamente estará nos abençoando também. O nosso texto áureo, ele nos diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Neste domingo, estaremos estudando sobre um assunto muito importante, muito empolgante, porém que gera muitas dúvidas, gera muita discussão. Aqui o nosso objetivo não é trazer dúvida, trazer incerteza, muito pelo contrário, é clarear de acordo com a nossa crença, de acordo com o que nós pentecostais cremos acerca da predestinação e acerca da eleição. Introdutoriamente aqui, nós lemos no texto áureo que ele nos elegeu, é uma palavra que está escrito lá em Efésios, que é a epístola que nós estamos estudando nesse trimestre. Ele está nos falando que ele nos elegeu para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Nos predestinou para filhos de adoção. Ora, o que eu aprendo aqui introdutoriamente? Que ele tem nos eleito para sermos algo e nos predestinou para filhos da adoção. Nós vamos estudar ao longo dessa lição o que vem a ser uma coisa e outra, a eleição. Eu paro para pensar, por exemplo, quando nós, em um certo período do ano, a cada de tempo em tempo, nós elegemos algumas pessoas. Então, nós elegemos para que ela venha nos representar, para que ela venha fazer algumas coisas. E nós dizemos para ela, olha, e nós já sabemos mais ou menos o que ela vai precisar fazer por nós para nos ajudar. A eleição de Deus não é igual, mas o que nós podemos pegar aqui de paralelo é que ele tem nos eleito para sermos santos e irrepreensíveis. Quando nós votamos em um homem para ser presidente da República, ele tem os atributos dele, a função, para deputado, também tem as suas atribuições e aí por diante. Mas quando nós falamos sobre a questão de eleição em Deus, é para sermos santos e irrepreensíveis. E também nos predestinou para sermos filhos de Deus. A palavra de Deus, ela nos diz que Jesus Cristo ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, aqueles que aceitaram a Jesus Cristo como único e verdadeiro Salvador da sua vida, esses sim são considerados como filhos de Deus. Amém? A verdade prática nos diz: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Ora, eu já falei com os irmãos na aula passada e vou comentar novamente, que na epístola de Efésios, que é a epístola que nós estamos estudando esse trimestre, é interessante como ele coloca muito a questão de tudo em Cristo. Aliás, segundo nós lemos e acompanhamos, a epístola por si só, ela aparece 35 vezes a palavra ou a expressão em Cristo. Dessas 35 vezes, eu pude contar 21 na lição. E no meu resumo aqui, que aqui eu só simplesmente faço um resumo, são 8 vezes que aparece a palavra em Cristo. Essa daqui é uma das vezes. Então, quando ele está nos falando aqui na verdade prática, que ele nos elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam. Duas coisas aqui eu aprendo. Uma, que a predestinação não é algo como algumas pessoas colocam por aí, não quero criar polêmica aqui, mas tem pessoas que às vezes colocam uma vez salvo, salvo para sempre.
Aqui eu vejo na minha verdade prática que é para quem crê e para quem perseverar até o fim. Se você não perseverar até o fim, você tem a tendência de perder esta salvação. É desta forma que nós cremos. Você não está, afinal de contas, Deus não predestinou ninguém especificamente para o céu, por nome que vai para o céu, e o fulano de tal vai para o inferno. Não, não foi isso. Deus predestinou a salvação que é para todos. E ao longo desta nossa lição estaremos explicando. Mas eu já posso, introdutoriamente, aqui falar que, para mim, um conceito bastante interessante que eu acho sobre a questão da predestinação, que predestinação, para mim, é como se fosse uma condução, um método. Ele predestinou a salvação. É como se fosse um transporte. E esse transporte vai chegar nos céus. Todos que entrarem neste transporte, nesta condução, estarão predestinados a chegar ao céu. Você está predestinado a chegar ao céu, você já entrou, você já levantou a sua mão para adorar, para aceitar a Jesus Cristo, então você está predestinado, enquanto você permanecer neste ônibus, a ir para o céu. E elegeu todos aqueles que estão ali dentro daquele ônibus, uns são motoristas, outros são cobradores, outros, eu estou falando como se fosse um transporte público, lógico, né? Mas só para nós entendermos melhor a forma que nós temos de explicar a questão da predestinação, mas todos estão ali indo para o céu, mas alguns têm a função diferente em si mesmo. Então ele elege algumas pessoas e o que ele tem eleito, principalmente de uma forma geral, é para que nós sermos filhos dele em Cristo Jesus. Introdução. Nesta lição, abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal, referente à eleição e à predestinação. Então, nesta lição, nós vamos estudar sobre eleição, sobre predestinação, segundo a crença que nós temos, povo de Deus e pentecostal. Porque do jeito que eu falei, já tem umas pessoas que têm um conhecimento e interpretação diferente acerca da eleição e da predestinação. Mas que Deus possa assim nos abençoar, nos esclarecer a sua palavra e nos dar a melhor sabedoria. O mais importante é nós chegarmos nos céus. E é por isso que nós cremos em Jesus Cristo. Tópico 1. Eleitos para a vida santa e irrepreensível. A dádiva da eleição precede a nossa existência. Antes da fundação do mundo, Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade os que ele elegeu de antemão. Bom, o que acontece? Ele está aqui nos falando, o comentarista da nossa lição, ele está aqui nos falando que as pessoas que são eleitas, elas são eleitas, nós somos eleitos, antes da fundação do mundo. Na Bíblia, na verdade, eu achei algumas passagens falando, ou quase todas as passagens, falando desde a fundação do mundo, mas eu também já ouvi algumas pessoas falando sobre antes da fundação do mundo. Então, o comentarista que ele coloca antes da fundação do mundo. Por quê? Com base naquela palavra que diz que Jesus Cristo foi morto desde a fundação do mundo. Quando Eva pecou lá no jardim, nós vamos ver mais adiante, Deus não foi pego de surpresa, Deus sabia de tudo, todas as coisas. Quando nós falamos sobre a eleição e que Deus tem eleito algumas pessoas antes da fundação do mundo, alguém pode pensar, mas ele predestinou, elegeu alguns e alguns ele não elegeu. Não, não é isto. Se nós fôssemos, eu já expliquei sobre a questão do ônibus, mas se nós fôssemos parar para pensar sobre a questão de, por exemplo, de Deus, um Deus que é presciente, um Deus que ele é atemporal, ele não vive no nosso tempo, nós paramos para notar que, na verdade, é como que Deus, já vendo e sabendo todo o futuro de todas as pessoas, ele elege aqueles ao qual ele sabe que lá no futuro vão aceitá-lo ou não. O homem tem o seu livre-arbítrio de aceitar ou não, mas Deus já sabe de tudo e de todas as coisas. Deus é atemporal, Deus não vive no cronos que nós vivemos. Hoje é domingo, amanhã é segunda, depois é terça, e a gente tem que esperar a quarta-feira chegar para saber o que vai se preparar na quarta-feira. Não, Deus já sabe de tudo, de todas as coisas, desde a fundação do mundo até a consumação de todas as coisas. Amém? É por isso que ele consegue eleger na sua sabedoria todos aqueles que eles sabem que iriam aceitar o seu Filho amado Jesus Cristo como único e verdadeiro, suficiente Salvador da sua vida. A eleição divina é o tópico ponto 1.
A eleição de pessoas ocorre somente em união com Jesus Cristo e que ninguém é eleito sem estar em Cristo, pela fé. Nossa declaração de fé assevera que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. Olha o que nós já comentamos. Então, é pela sua presciência, aquilo que é a capacidade que Deus tem de saber de antemão sobre todas as coisas, sobre o que haveria de acontecer no futuro ou não, é que ele tem a condição de eleger a igreja. E detalhe, ele não colocou aqui, o Joãozinho vai ser eleito para o céu, o Bertano vai ser colocado no inferno. Não é isto que ele está falando. Ele está nos falando que Deus separou um povo, esse povo chamaria igreja, e esta igreja seria eleita a ir para o céu. A única coisa que tem que fazer é entrar, aceitar a Jesus Cristo como o único, verdadeiro e suficiente Salvador da tua vida. Você entra nesta condução que está nos levando para o céu. E aí sim você vai estar predestinado ao céu, se perseverar até o fim. Ninguém é eleito sem estar unido a Cristo. Então você tem que estar unido a Cristo para você ser eleito, para você ser predestinado e assim um dia morarmos juntos nos céus. Aleluia, glória a Deus. As condições da eleição. A eleição para a salvação em Cristo é oferecida, olha, em Cristo de novo, tá? Vamos lá. A eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos e torna-se uma realidade para cada pessoa, de acordo com seu prévio arrependimento e fé. Entretanto, esse meio não é meritório. Olha que condição, coisa interessante. Ele está falando aqui das condições. O que eu preciso fazer para ser salvo? O que eu preciso fazer para entrar nessa predestinação, para ser eleito em Cristo Jesus? A eleição é em Cristo, ela é oferecida a todos. Ele não é algo meritório. Em João capítulo 3, versículo 16, ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos, diga todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então, todos, ele morreu por todos que nele crê, mas todos aqueles que nele crê têm a vida eterna. E isso não é meritório, isso é dom de Deus. Aleluia. Ponto 3. Vida santa e irrepreensível. A eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Nesse aspecto, o vocábulo grego hagios, que significa santo, separado do pecado. Então, a vida santa e irrepreensível, a eleição, ela é para nós nos tornarmos santos e irrepreensíveis diante do mundo, diante de todos. Então, ele nos elegeu para nós sermos separados, de acordo com o vocábulo grego hagios, que é santo. Santo é separado. Santo é aquela pessoa que está se preparando, cada dia mais se afastando do mundo. Volto de novo à comparação da questão da predestinação. A partir do momento que você entra na condução, e essa condução está se aproximando do céu, você está se afastando do inferno. Está se aproximando de uma santidade, você está se afastando da vida mundana. É um processo pelo qual você vai seguir até chegar no céu em Cristo Jesus. A nova vida dos eleitos é o ponto 4. O tema é apresentado com exortações contra a velha conduta, tais como mentira, furto, palavras torpes, amargura, ira, cólera, fornicação, impureza, avareza e embriaguez. A finalidade é apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga. Trata-se, portanto, de um processo contínuo de santificação. O que ele está nos falando aqui? Ele está nos falando da vida dos eleitos, que é a exortação contra a velha natureza. A velha natureza. A finalidade é apresentar a igreja sem mácula. Processo contínuo de salvação, de santificação. Você vai estar sempre se separando do mundo. E vai se afastando. Então você vai se aproximando, você vai ser mais e mais nova criatura, um novo homem. Então a velha criatura, a velha conduta tua vai deixando de lado. Aquele que furtava, não furte mais. Aquele que fornicava, já não fornica mais. Aquele que tem a impureza no seu coração, vai cada dia mais purificando o seu coração. Quem mentia, já não mente mais. Isto é o que nós chamamos de processo de santificação, até chegarmos nos céus. Tópico 2. Predestinados para filhos de adoção. Ponto 1. A predestinação. Predestinar significa literalmente determinar antes.
A eleição é a escolha feita por Deus em Cristo, de um povo para si mesmo. E que a predestinação abrange o que acontecerá ao povo escolhido por Deus. Bom, o que ele está nos falando aqui? Ele está nos falando que sobre a predestinação, o que significa? Uma coisa bem simples. Predestinar de pré, ou seja, antes, né? Destinar. Então, determinar antes, ou antes de você determina, vai ser algo que já está determinado por Deus. A eleição é a escolha feita por Deus em Cristo, de um povo para si mesmo. Aleluia, Jesus, glória a Deus. A eleição é a escolha feita por Deus em Cristo, de um povo para si mesmo. Então, um povo que é separado em Cristo Jesus para Deus. Predestinar abrange o que acontecerá ao povo. Então, a predestinação vai dizer o que acontecerá a este povo que é eleito. Volta a comparação, a explicação da condução. Quem entra naquela condução? Se você pega um ônibus, por exemplo, aqui na nossa cidade, que nós vivemos, e você pega com destino ao centro da cidade, certamente você está crendo, você está sabendo que aquela condução vai te deixar no centro. Se você pega ela de um lado, você não vai esperar que vai se afastar do centro, não. Você vai para o centro. Assim é a condução que nos leva para o céu. Ponto 2. Filhos por adoção. Paulo é o único escritor do Novo Testamento que emprega o termo adoção. Essa prática não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum entre os romanos e perfeitamente conhecida entre os gregos. Ele ainda assinala que o amor foi o que moveu o Pai a nos adotar. Se no outro tempo éramos estranhos e inimigos de Deus, agora estamos reconciliados com Ele em Cristo e somos seus filhos. Filhos por adoção. Isso nós somos. E é interessante que o apóstolo Paulo, ele era judeu, mas ele também tinha uma boa formação também do mundo gentílico, por isso que ele foi separado para ser, provavelmente um dos motivos que ele foi separado para pregar, principalmente aos judeus. Ele usa um termo aqui que não é nem muito conhecido entre o povo hebreu, que é o termo da adoção. Porém, era comum entre os romanos e gregos e até para nós também. Nós entendemos um pouco da questão da adoção, o que é, né? Aí ele nos fala que o amor foi o que moveu Deus a nos adotar. Foi amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Eu costumo dizer que este versículo ele é tão lindo, tão maravilhoso, inclusive que João ele não teve palavras para expressar o quanto que foi grande. Ele não usou alto, bem alto, um superlativo assim, tremendamente alto, maior, muitíssimo. Não, ele não teve palavras. E preferiu simplesmente imitar de tal maneira, que tão grande que é que nós não conseguiríamos achar uma palavra para expressar o amor de Deus. Aleluia. Ponto 3. Os privilégios da adoção. Deus criou o ser humano para estar em comunhão com ele, mas o pecado rompeu essa dádiva. Em Cristo Pai, reconciliou-se com os homens, adotando os escolhidos. Nesse sentido, o apóstolo Paulo usa a analogia da adoção da sociedade romana, em que o filho adotado recebia o direito ao nome e aos bens de quem o adotava. Passamos a ser herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Então, o que ele está nos falando aqui? Tudo estava lindo e maravilhoso lá no jardim, mas o homem pecou. Então, o homem pecou, ficou distanciado, afastado de Deus. Primeira reação, uma das primeiras reações que o homem teve, quando ouviu a voz de Deus depois do pecado, foi se esconder. Porque ele estava, segundo ele, o homem mesmo narra, nu. Então, o pecado fez rompimento dessa união, dessa comunhão que o homem tinha. Mas em Cristo, o Pai reconciliou com os homens, adotando os escolhidos. Então, a igreja de Jesus Cristo tem sido adotada como escolhida para viver um dia no céu. O que o filho adota? Outra coisa interessante aqui que ele vem nos explicar é que Paulo ele aproveita essa analogia e fala da sociedade romana sobre a questão do filho, que o filho adotado naquela época, que não é muito diferente do nosso, ele tinha direito ao nome e aos bens de quem o adotava. Não é muito diferente da nossa época. A questão de quando alguém adota, normalmente leva o sobrenome do pai, muitas vezes tem um direito, né, de levar, nem sempre talvez leve, porque talvez de repente no antigo lá já tinha um nome, o nome completo, mas tem um direito de levar o nome e também tinha todos os direitos que o filho de igual, de filhos
filhos de sangue, né, que nós costumamos dizer. Tópico 3. A sublimidade do propósito divino na predestinação. Ponto 1. Predestinação e salvação. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e convertam-se de seus maus caminhos. Nas 6 vezes que a palavra aparece no Novo Testamento, nenhuma delas faz referência à condenação de pecadores. Portanto, não houve uma dupla predestinação, em que Deus decretou e escolheu que uns vão para o céu e outros para o inferno. Uns vão para o céu e outros vão para o inferno. Não, não foi dessa forma. A predestinação bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada ao arrependimento e à fé em Cristo. Em Cristo de novo, né? Então, o que estamos falando aqui sobre predestinação e a salvação? Deus, ele não predestinou ninguém, diz assim, o Joãozinho das couves, o fulano, o ciclano vai nascer, mas já vai estar condenado ao inferno. Não, não, não. Deus não predestinou ninguém para o inferno. É interessante que talvez você já tenha ouvido falar algumas pessoas sobre questão de predestinação. Muitos creem em predestinação. É interessante que quando creem, eles creem que são predestinados para o céu. É quase impossível você ver alguém que diga assim no seu íntimo que é predestinado ao inferno. Todos eles acreditam que é predestinado para ser salvo. Você vê como é que são as coisas, né? Aí ele bota aqui, ó, que predestinou alguma pessoa à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam. Então, que Deus amou o mundo de tal maneira que deixa o Filho de Deus, para que todos que nele creem, não pereçam, mas tenham a vida eterna. Ele está nos falando que no Novo Testamento, das 6 vezes que aparece esta palavra predestinação nele, nenhuma faz referência à condenação de pecadores. Nenhuma. Faz referência a outras coisas, mas a salvação também, mas nunca faz referência à condenação. Que é jogando por terra mais uma vez o conceito de que Deus predestinou uns para a salvação, outros para a perdição. Não houve uma dupla predestinação. Aquilo que nós temos falado, batido muito no martelo nesta manhã. Deus não determinou uns para o céu e outros para o inferno. Não. Deus determinou um meio pelo qual você vai chegar no céu. Este meio se chama predestinação. A predestinação bíblica diz respeito apenas à salvação. Eu estou usando o termo condução. Se fosse um ônibus esse meio de condução que eu estou colocando, no letreiro dele talvez aparecia a salvação. Onde é que vai? Para a salvação. Quando você pega um ônibus, está escrito lá que vai, sei lá, para o centro, ou aí você quer ir para o centro, você pega, vai para a periferia, vai estar escrito periferia, você vai para a periferia. Mas não, se fosse um ônibus, estaria escrito salvação, sendo condicionado ao arrependimento. Você tem que se arrepender e entrar nele, senão você não consegue chegar no centro da cidade. Ponto 2. Predestinação e o amor. A redenção divina não foi uma medida de emergência. Ao contrário, era o plano imutável do amor de Deus. Desde sempre, foi por amor que ele nos elegeu e nos predestinou em Cristo. Em Cristo de novo. Eu falei que tinha bastante vezes a expressão em Cristo no estudo, aqui no nosso estudo, 8 vezes, 21 vezes eu contei nesta lição deste domingo e, 35 vezes na Bíblia eu já li que está escrito. Predestinação e o amor. Ele tem nos falando aqui que a redenção não foi uma medida de emergência. Nós já tínhamos comentado isso. Não foi algo emergencial. Deus estava lá com o homem, com a mulher no jardim, e de repente o homem pecou. E agora, o que eu faço? Não foi isso. Deus, como ele é presciente, já sabia de tudo, de todas as coisas. Por isso que mesmo antes do homem pecar, desde a fundação do mundo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o Senhor Jesus Cristo, em Cristo, que nós somos salvos, ele já tinha sido morto. Desde sempre ele sabia. Nosso Deus. Conclusão. Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores. Desde a eternidade, segundo a sua presciência em Cristo, Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé a viver em santidade, receber a filiação divina e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. O que ele está nos falando? Que desde a eternidade, aqui está um resumo, tá?
Deus na sua presciência, desde a eternidade, desde antes que houvesse dias, Deus já era presciente, sabia de tudo, de todas as coisas. Sabe o dia de amanhã, sabe a eternidade, como é que vai ser, e a eternidade, como que era antes de você e eu existir e por diante. Ele em Cristo, ele nos elegeu e nos predestinou. Aos que creriam, quando você crê, se Deus sabia que e Deus sabia que você creria, você já tinha sido eleito, já tinha sido predestinado para a vida eterna. E 1 Timóteo, aqui nós encerramos, capítulo 2, versículo 4 diz que quem quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Esse é o desejo do nosso Deus. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, ele falando de Deus, ele quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da salvação. Você quer ter o conhecimento da salvação, você quer ir para o céu, aceite a Jesus Cristo como único e verdadeiro e suficiente da tua vida, Salvador da tua vida, que você está predestinado para ir para o céu e ter uma vida de gozo, de alegria, de paz, de felicidade. No mundo que nós estamos vendo, tenebroso do jeito que está, terrível do jeito que está, ainda há salvação. Há salvação para ti em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, em Cristo Jesus, você pode ser salvo. Aleluia, Jesus, glória a Deus. É só você entrar nesse ônibus da salvação. Levante as suas mãos. Aceite a Jesus Cristo como o único, verdadeiro e suficiente Salvador da tua vida, que é, como eu costumo sempre dizer, é só vitórias.